Então é isso, gente. A importância da responsabilidade de estarmos... Já tá filmando? De estarmos aqui hoje para a quarta palavra da série da criação à cruz. Nós vamos dar continuidade a esta série. E o tema dessa quarta mensagem é um Deus santo de relacionamento. É um Deus santo que vem habitar entre o seu povo mesmo, que seu povo seja pecador. Glória a Deus. Então, queridos, depois da queda, que nós já falamos sobre a queda, Deus separou um povo para ele se relacionar e expressar a sua glória para as nações, para todos os outros povos. Deus queria que todo o seu povo o seguisse, o obedecesse, o amasse e fosse tão grandemente abençoado e vivesse em justiça e vivesse em paz. E todas as outras nações veriam a bênção daquele povo, veriam a alegria daquele povo, porque o reino de Deus é alegria, paz e justiça. E todos então se alegrariam e desejariam este Deus, um Deus santo, que realizava todas as coisas boas, todas as coisas que cooperariam para o bem daqueles que amassem a Ele. Por isso que Ele criou o homem e a mulher e desejou sempre se relacionar com eles em amor. O nosso Deus é um Deus que sempre foi de relacionamento. E o quão difícil é nós nos relacionarmos. Quão difícil é qualquer tipo de relacionamento em qualquer nível, na sociedade, no trabalho, no casamento, na família. Mas é nesse ponto que nós vamos falar hoje, porque é neste ponto que Jesus está presente. Ele está presente não só aqui na igreja, onde todos nós, prestamos culto a Ele, celebramos a Ele. Aqui fica tudo bem entre nós. Mas lá fora é que nós precisamos expressar a verdadeira presença dele em nós. E hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Porque depois da queda, então, o Senhor separou este povo através de Abraão, que nós sabemos. Ele fez uma aliança com Abraão. E então disse, olha, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, e eu quero dar uma terra, porque todo povo tem uma terra. Todo povo tem uma legislação. É necessário leis, porque é necessário ordem e decência. Porque onde não houver leis, haverá o caos. Haverá uma anarquia, sem leis, sem princípios, sem a ordem e decência. O nosso Deus gosta tudo com ordem, decência. E aí então, tem toda a história, eles ficam 400 anos no Egito, vocês podem imaginar o que é 400 anos numa nação diferente deles, como eles foram se aculturando, tomando a cultura do Egito. E então Deus os liberta desses 400 anos. Eles vão para um outro ciclo de vida. Eles são livres, eles passam o Mar Vermelho, vocês sabem. 3 dias depois eles têm sede, porque eles vão para o deserto. E aí eles começam a murmurar, a reclamar. Eles tinham acabado de passar o Mar Vermelho. Vocês podem imaginar o que é passar o mar a seco até São Sebá. E aí então eles começam a murmurar porque eles estavam com sede. Os problemas de relacionamento já começam ali. E aí eles encontram as águas de Mara, amargas. Porém, as
As plantas medicinais estavam no fundo dessas águas. Eram plantas medicinais curadoras. Eles precisavam ser curados dessa cultura de que eles carregavam ainda, a cultura do Egito, outros deuses, idólatras, outros alimentos, outros costumes, outras vestimentas. E eles então precisavam deixar todo esse pensamento errado. Então eles encontram as águas amargas, muitas vezes para nós renunciarmos coisas que Deus não quer nas nossas vidas. Muitas vezes Ele nos leva às águas amargas, a momentos de dificuldade, de falta de algo, para chamar a nossa atenção, de algo que é necessário a gente tirar, que não está no caminho que Ele quer. Mas começaram a murmurar. Moisés pega um galho, representando a árvore, representando o madeiro, representando a cruz, representando a redenção, a obra de Cristo da redenção, representando a árvore da vida. Ele joga na água, a água se torna doce. Porque Jesus, do amargor da nossa vida, mesmo que nos cure, Ele transforma todas as coisas em bênçãos. Mesmo diante da dor, diante do amargor, diante das faltas, diante das perdas, Ele transforma as coisas em doces, a vida doce, a vida prazerosa, apesar das dores. E eles então começam a ir pelo deserto, e aí o Senhor começa o plano dele de construção, de constituir esta nação, dar as leis dele e depois então dar a terra. Ele queria santificá-los, igual ao Deus Santo. Ele queria uma nação teocrática, que tivesse ele como rei, que Deus fosse o rei, que rei reinasse sobre eles, com amor, com longanimidade, com paz, com alegria, com justiça, com bondade. Mas eles não estavam entendendo. E então eles estão, vocês podem imaginar, eles tinham tudo no Egito. Então você pode imaginar a sua vida, você tem de tudo. E muitas vezes, para mudar o ciclo da nossa vida, Deus tem que paralisar tudo, tirar tudo e nos colocar no deserto. E aí você fala, não estou entendendo nada. Parece que tudo acabou. Parece que não tem mais nada. Que coisa estranha. Estou aqui no meio de um deserto que não tem água, que não tem comida, que só tem gente murmurando, não tem onde trabalhar, não tem nada para fazer, um sol escaldante, um frio terrível à noite. E aí Deus fala a Moisés, em Êxodo 25:8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário ou um tabernáculo, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Olha, Moisés, vamos construir uma habitação onde eu vou habitar no meio deles. O Deus glorioso, o Deus poderoso, mas também um Deus amoroso, de graça, desce para vir habitar. Você pode entender o tamanho do amor desse Deus? De um Deus que não desiste de você. Porque você muitas vezes pode estar de encontro a um deserto, um encerramento de um ciclo, e você pensa que vai começar um outro e você não vê nada. Parece que está tudo paralisado, parece que Deus te esqueceu e parece que Deus te jogou numa fogueira, parece que Deus te jogou num lugar que ninguém está te vendo, que nada está acontecendo.
e que parece que ele não está se importando com você, e que tudo que você planejou, e que você estava vivendo num lugar tão bem, e de repente tudo acabou. Mas ele está construindo algo muito maior e melhor. E ele estava então dizendo: constrói um lugar aonde eu vou habitar e me relacionar. Deus sempre quis conviver em família com seus filhos. Fez a terra para eles, fez um jardim maravilhoso. Vocês podem imaginar o que é um jardim onde todas as frutas aparecem, as flores surgem, as árvores, os animais não são hostis, os animais não eram ferozes, e tudo estava totalmente integrado com o homem, com a mulher. Eles não tinham frio, eles não tinham fome, eles não tinham vergonha, eles não tinham inimizade. Eles estavam ali no jardim e todos os dias Deus vinha conversar com eles, vinha dialogar, vinha desfrutar da presença dos filhos que ele criou. Ele criou um jardim e criou os filhos: olha, cresçam, multipliquem, tenham filhos, uau, vamos viver em família. Vamos viver em família. Deus queria intimidade. E eles cada dia mais conheceriam esse Deus maravilhoso. Porque Deus deseja ser conhecido. Deus deseja, na sua sabedoria infinita, a sua multiforme sabedoria infinita, Ele deseja derramar sobre mim e sobre você essa sabedoria. Ele deseja derramar sobre nós dons, talentos, nos capacitar para qualquer coisa que nós nos dispormos e dissermos: eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor precisa que eu faça? Conta comigo, porque eu quero ir e eu quero que o Senhor me capacite. Mas eu quero te conhecer. Porque quando você tem intimidade com alguém, um amigo, um cônjuge, pai, mãe, você não conhece muito bem? Você não deseja conversar com essa pessoa todos os dias? Você não deseja todos os dias dar um bom dia, saber como a pessoa está, e você cada dia mais querer conhecer essa pessoa? Mas leva tempo, concorda? Às vezes a gente é casado 20 anos, 30 anos e a gente se surpreende, né? Fala: uau, não sabia que você tinha essa faceta? Não sabia que você gostava disso ou daquilo? Às vezes a gente tem amigos também há muitos anos e que a gente se surpreende e fala: puxa. Um dia desses, uma amiga que muito tempo eu não via e a gente conversou como se fosse ontem, né? E ela falou: uau, como você está bem? Eu fico feliz de ver você feliz. Fico feliz de ouvir os teus ensinos, Lígia, que hoje você me traz. Então, algo que ela não conhecia de mim, porque eu vivi algumas coisas nesse tempo que ela não estava. O amor é o mesmo, mas as experiências são outras. E aí a gente conhece melhor a pessoa, daquilo que a gente nem imaginava que a pessoa tinha para nos dar, tinha para nos acrescentar. E esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse que todos os dias Ele tem algo para te acrescentar. Algo que você não imaginava que Deus iria te ensinar. Algo que você não imaginava que Deus pudesse te falar. E você fala: puxa, agora eu entendi o que Deus está fazendo. É esse Deus que deseja estar na sua vida todos os dias, todos os momentos, se apresentando e se revelando a você. Agora sim, o projeto de Deus era esse, de que eles conhecessem a Ele. Ele queria tirar do coração deles toda a cultura do Egito. Muitas vezes Deus quer tirar toda a sua cultura que não tem a ver com a qual Ele quer colocar no seu coração hoje. Uma novidade de vida. Uma capacitação nova. Ele queria capacitar este povo para entrar na terra prometida. Como? Se santificando, o conhecendo, se relacionando com Ele, entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso, que nada é impossível para Ele. E então, exatamente isso que Deus então tinha a intenção na construção do tabernáculo. Conhecer a Deus é a própria essência da vida. Você quer ver?
João 17:3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. É isso que faremos na eternidade. O que nós faremos na eternidade, queridos? Nós vamos nos relacionar com Deus. E vai ser monótono, porque muita gente acha que vai ser monótono. Não! Deus tem uma sabedoria tão extraordinária que nós não conseguimos nem imaginar, nem pensar. Viver com Ele na eternidade, na alegria, na plenitude, na paz. Porque a multiforme sabedoria, a grandiosidade da sabedoria do nosso Deus vai nos proporcionar tantas maravilhas. Você pode pensar, essas pessoas aqui estavam, se elas olhassem para o mundo de hoje, elas iam imaginar nós tendo computador, telefone, andando de carro, andando de avião, e eles tinham que andar a pé. Mas veja só como a sabedoria, a ciência multiplicou o conhecimento. Nós temos acesso a tantas coisas. Podemos nos relacionar com pessoas no Japão, no Canadá, qualquer lugar do mundo. Para essas pessoas aqui, nossos irmãos do passado, isso era impensável. Então, nós não podemos nem imaginar o que Deus tem para nós, mas são coisas maravilhosas. Amém? Amém? Deus é fonte inesgotável de vida, sabedoria, de abundância, paz, alegria, plenitude, pois em Deus reside toda a felicidade e perfeição. Mas o pecado fez separação entre Deus e seus filhos, entre Deus e a humanidade. E toda vez que Deus aparecia em uma passagem do Antigo Testamento, o povo tinha medo e se afastava de Deus e não o conheciam. Sabe por quê? Porque eles terceirizavam para Moisés. Moisés vai lá falar com Deus, porque nós temos medo. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Deus fala com você. Não é só com a pastora. Não é só com qualquer outro pastor, pastora. Deus fala com você hoje em dia. Deus responde audivelmente. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ela fala, Deus falou comigo. Só comigo. Porque Deus está presente em você. Por conta disso, no tabernáculo que nós vamos estudar hoje. É um processo que começou lá no Êxodo para justamente, simbólico, para justamente já prefigurar a vinda de Jesus Cristo. E hoje nós já temos Jesus Cristo. Hoje nós já temos o privilégio dele viver em nós, na nossa casa, no nosso coração. Ele vive com você, ele fala só com você, ele conhece só o seu problema, ele conhece a sua dor. Ele fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a ele ouve só você. E ele deseja ouvir você. Porque ele é um Deus de relacionamento com seus filhos, mas ele é um Deus exclusivo. Sabe por quê? Porque ele é seu pai. E pai é um. Ele é um Deus exclusivo seu. Diga, meu Senhor e meu Salvador. Meu Deus, meu Pai. E então ele diz para construir o tabernáculo, ensinando ao povo como que o povo tinha que se relacionar. Compreende? 400 anos sem relacionamento com Deus. Trabalhando duramente, como escravos, apanhando, todos os dias com trabalho severo. E agora Deus os leva para o deserto para aprender a se relacionar com Ele. Se você está vivendo um deserto na sua vida, algo que parece que nada está acontecendo, é porque Ele quer se revelar a você. E Ele quer que você o conheça plenamente, como seu Senhor e Salvador. E então, queridos, o tabernáculo é algo
que você precisa entender um ponto importante. Deus desce para se relacionar. O povo se relaciona com ele. Através das orações, através do sacrifício, através do arrependimento. Mas todo o povo acampou em volta, e todos eles se relacionavam com Deus, mas também aprenderam a se relacionar entre si. A igreja. Então o tabernáculo no centro, a presença de Deus no centro, representa Cristo, porque nós somos o tabernáculo, e representa a igreja. A unidade da igreja, e aprender a se relacionar. Eles não precisavam trabalhar. Tem gente que quer ficar sem trabalhar, né? Então, vinha o maná todos os dias. Maná. E eles tinham que comer aquela porção, porque se não comesse no dia seguinte, estragava. Há uma porção de Deus para nós todos os dias. Tanto de maná, de comida, como de sabedoria, de conhecimento, de relacionamento, de experiência. Não é todos os dias que nós vivemos no uau! Há todos os dias uma porção pequena do alimento, do pão da vida sobre a nossa alma, nosso coração, Deus nos curando, nos tratando. E aí então eles tinham o maná e Deus tão cuidadoso, o que ele fez? Colocou uma nuvem. Durante o dia tinha aquele sol escaldante. Deus coloca uma nuvem. À noite um frio terrível. A coluna de fogo que os aquecia iluminava o acampamento. Deus não nos deixou no escuro. Deus proveu e disse, olha, vocês não precisam se preocupar. Você está no deserto? Não precisa se preocupar. Eu vou suprir a nuvem, a coluna, o alimento. Mas eu quero que você se relacione comigo. E se relacione entre si. Uau, você já pensou as pessoas sem fazer nada, só conversando, murmurando e fofocando? Em relacionamento é uma coisa que Deus queria que fosse uma coisa boa. Né? Já pensou, e as tendas, tudo pertinho uma da outra, né? Um grita aqui com a mulher, o outro está escutando lá, você ouviu o que ele falou? E aí então Deus começa a trabalhar no relacionamento, na alma, para que eles se santificassem. Para que eles não desejassem mal ao outro, que tivessem compaixão, porque Deus é um Deus de compaixão. Então o que ele desejou? Que vocês tenham empatia, se coloquem no lugar do outro. Sabe por quê? Porque o exemplo de empatia maior é o nosso Jesus Cristo. Porque foi ele que se pôs no seu lugar e no meu lugar e morreu na cruz. Porque ele se colocou no seu lugar dizendo, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar na cruz. Ela não vai resistir, ele não vai resistir. Por quê? Vão morrer completamente. Ok? É aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Eu vou me colocar no lugar. Eu vou me pôr no lugar deles. O maior exemplo de empatia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja em Provérbios 18, de 1 a 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Ou em algumas traduções, vão à ruína. O tolo não se interessa pelo entendimento. Só quer saber de expressar as suas opiniões. Você já foi em alguma reunião de amigos e que as pessoas só querem falar de si? São pessoas que exatamente não têm empatia, não se colocam no lugar do outro. Porque quem vive isolado se preocupa só consigo. Ele quer ser o centro das atenções. Ele vive só os seus problemas, ele quer que você ouça só aquilo que ele pensa, só aquilo que ele acha que é o certo. E não é este o modelo que Jesus quer, não é este o modelo que o Senhor tem para nós. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Nós temos que nos amar, mas nós temos que ter empatia o tempo todo, como nosso Senhor foi misericordioso, amoroso, bondoso e se colocou no nosso lugar na cruz. E esse tabernáculo, queridos, era um tabernáculo móvel. Porque aonde você for, o Senhor vai com você. Se nós não estivermos aqui na igreja, o Senhor está aqui, pode estar, mas Ele não está, porque Ele está em mim, em vocês, em vocês, em vocês. Ele vive em nós e através de nós. É tão maravilhoso quando diz João que Ele nos deu a glória que Deus deu a eles e nós somos aqueles que refletimos a luz de Cristo. Eu estava falando uma vez em Hebreus, vocês sabem que o Senhor é a luz do mundo. Mas Ele tem luz própria, como o sol da justiça. O sol tem o quê? Luz própria. E a lua? A lua? Não. A lua, quando ela brilha, é porque ela está refletindo a luz do sol. Assim sou eu e você. Nós, sem Jesus, não temos luz própria. Mas porque Ele está em nós, nós conseguimos refletir a luz de Cristo. E por isso que nós temos que entender que Ele é a luz em nós para que possamos iluminar o outro. Amém? Então, queridos, esse Deus maravilhoso, diz assim em Apocalipse 21. Apocalipse 21 já está quase tudo terminado. Maravilhoso. 21, 3. Diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que povo que estará lá com ele? Nós. O Senhor começou uma obra lá, há 5.000 anos atrás, com o povo que Ele queria separar para estar com Ele aqui, no tabernáculo, vivendo com Ele eternamente, sem dor, sem pranto, sem nem clamor, nem pranto, nem clamor, nem dor, e não haverá mais morte, e Ele enxugará todas as lágrimas. Amém? E é Ele que nos guarda. E é Ele que nos deu a sua palavra para que possamos obedecer. Os seus mandamentos não são pesados. Quando você obedece a Deus, não é pesado, porque é Ele que te livra das lutas, é Ele que guerreia as suas palavras. Quando você é fiel na igreja, é fiel aos mandamentos dEle, o ama, ama o próximo, as portas se abrem sim, porque a vida de obediência nos protege, não pesa, nos traz alegria em estar com Ele, sermos dEle e Ele é nosso. Que coisa preciosa neste mundo. Eu não sei vocês, queridos, mas o mundo está hostil. Eu não sei o que acontece. Aonde está a confiança? Aonde está o coração? O que é que impede as pessoas de ter Deus em primeiro lugar? É o pecado. É o dinheiro, é a vida confortável, é a vida sem falta, é a vida sem amargor, é a vida sem Deus. Mas ela é pesada. Agora, nós que somos aqueles que resistimos
e renunciamos o mundo. Não porque simplesmente não queremos o mundo, é porque o mundo não é nosso mais. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a este mundo aqui, o reino de Deus, onde o Senhor vai enxugar a lágrima, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá frio, onde não haverá violência, onde não haverá clamor, porque nós vamos viver eternamente em paz, em plenitude, como no jardim. Onde o homem e a mulher encontravam o shalom, a plenitude de vida em abundância diante do Deus deles. Há um Deus sobre as nossas vidas. Qual Deus que nós seguimos? Qual Deus que nós obedecemos? Qual Deus que nos domina? Amém? Por isso nós precisamos nos relacionar e conhecer Ele. Conhecer porque o nosso futuro já está determinado à eternidade. Amém? Então Deus dá o projeto a Moisés e tudo tinha uma simbologia. E tudo representava a Cristo e a sua igreja. Em primeiro lugar, eles deveriam construir tudo do tabernáculo com base de madeira. Madeira de acácia. Quem já ouviu falar sobre a madeira de acácia? Uma árvore bem feia, uma árvore cheia de espinho, uma árvore sem serventia nenhuma, uma árvore dura, cheia de nó por dentro. Marceneiro não gosta de madeira de acácia. Mas a matéria-prima do tabernáculo, de tudo que era em volta, dentro, de todos os utensílios, móveis, a arca, tudo madeira de acácia. Sabe por quê? Porque a madeira de acácia representa a humanidade. Cheia de nó, dura, cheia de espinho, torta, bem feinha, a humanidade, sem valor, sem serventia para nada, sem beleza. Mas, porém, Deus é especialista em transformar algo sem valor nenhum e cobri-la de ouro, que representa a glória do nosso Deus, e torná-la cheia de valor. Nossa, foi assim que Deus fez no tabernáculo. Amém? E a acácia tinha algo, uma coisa muito boa na acácia, que ela era muito resistente, muito forte, e resistente à decomposição. Podia vir chuva, podia vir sol escaldante, podia vir vento, que ela era resistente. E a única com excelente aceitação ao ouro. As outras não eram muito boas para que o ouro fosse passado, pintado e permanecesse ali. Então, queridos, o ouro representa nosso Deus, a pureza do nosso Deus, a beleza, o valor imensurável, a riqueza e a preciosidade de Deus. Tanto que as ruas de Jerusalém serão cobertas de ouro, as árvores serão belas e darão muitos frutos. Essa madeira era tão resistente que o Senhor, então, se você puder colocar a foto, o Senhor, então, pediu para que as madeiras estivessem em volta, todas elas, estão vendo? Em volta do tabernáculo, fechando o tabernáculo com tendas, e elas precisavam, então, estar em uma base. As madeiras, elas precisaram ser serradas, ou seja, Deus às vezes serra você, tira você de um lugar, traz morte para você de algo, serra. As vigas tinham que estar milimetricamente iguais, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos nós de uma forma igual. E aí todas elas tinham que estar iguais e todas elas teriam que ter engates. Elas não ficaram muito juntinhas,
porque juntinhas, depois que você corta a madeira, as vigas, elas dão uma murchada e poderia ter fendas, e nessas fendas entrarem insetos, mofo, e elas então teriam algum problema. Então elas ficavam distantes, tinham engates para colocar a tenda. Engates é porque nós estamos engatados. A igreja está engatada. Você queira, quer não queira, você tem que estar engatado com o irmão. Porque seja o que for que você passa, você vai precisar de ajuda de um irmão. Nós não somos feitos para viver sozinhos, isolados. Nós precisamos uns dos outros, precisamos nos arrepender, precisamos perdoar e precisamos estar engatados, porque essa é a maravilha do nosso Deus. Vivemos em relacionamentos e perdoarmos e não ficarmos amargos, não darmos lugar à mágoa, à má água da Mara. Não deixe a má água criar raiz em você. Perdoe e prossiga a sua vida, prossiga em crescimento, porque Deus tem novas portas, porque Deus tem novos caminhos, porque Deus tem novas companhias, porque Deus tem novos relacionamentos, porque Deus tem novo trabalho. O Senhor tem sempre o novo, as coisas ficam para trás, o passado fica para trás. O passado é para ser lido somente, lido, não vivenciado. Você pode ler o seu passado, ler a sua história, ficou para trás, muito bem, passei esta dor, mas hoje eu tenho nova oportunidade, eu acordei para uma nova vida, foi zerado o meu passado. Então eu preciso ter novos relacionamentos, eu preciso perdoar, eu preciso te conhecer, eu preciso te entender, eu quero te conhecer porque eu quero ver Deus em você. Sabe, queridos, quanto mais eu conheço as pessoas, mais Deus eu conheço. Porque eu vejo a bondade de Deus em você. Eu vejo a sabedoria de Deus em você. Eu vejo a tua força, a tua persistência. Você é uma inspiração para mim. Eu vejo a sua dor e você resistindo à dor. Você é uma inspiração para mim. Não sou eu que sou inspiração para vocês. São vocês que são inspiração para mim. Vocês conseguem entender a importância de conhecermos cada dia mais Deus? E quanto mais eu conheço vocês, mais eu conheço Deus, mais eu tenho para passar para os outros. E essa é a dinâmica do relacionamento, a bondade do relacionamento. Eu vejo pessoas muito malignas, pessoas terríveis. Isso não tem importância. Eu não fico chocada, porque esta é a madeira de acácia, a humanidade cheia de espinho. E Deus transforma essa madeira, como me transformou, pode transformar um homem maligno, como me transformou, e me encheu de ouro. Ele pode encher o outro de ouro. Eu tenho que visualizar o homem mau de hoje, a bênção do homem de amanhã. Você tem que visualizar o seu filho, o seu pai, o seu amigo terrível de hoje, pintado de ouro amanhã. A gente tem um ditado muito ruim, né? Que a gente fala na sociedade, né? Nem pintar de ouro, né? Eu quero te ver nem pintar de ouro, né? Mas a gente tem que mudar. A gente tem que falar, fulano, eu quero te ver um dia pintado de ouro. E eu espero te ver pintado de ouro antes de eu subir. Amém? Não é uma bênção? Porque o diabo traz as coisas ao contrário das coisas de Deus. E Deus é sempre bom. E Ele faz coisas extraordinárias que a gente nem pode imaginar, não é? Me transformou do que eu sou. E eu não vou nem contar o que eu era. Amém? Então, veja só, o Senhor fez o tabernáculo todinho da madeira de acácia. Algo sem valor, como eu e você. Deus trouxe valor. Toda a lateral, os móveis lá dentro, ó, a mesa da proposição, o lugar do incensário, a arca da aliança todinha de madeira de acácia, certo? Então, tudo o Senhor fez. Mas aqui nós vamos encontrar esse pedaço até a tenda aqui, é o átrio da entrada. Então as pessoas vinham, traziam seus animais aos sacerdotes, e todos os dias eles entregavam seus animais aos sacerdotes para que o animal fosse sacrificado,
no altar, aqui, no altar do holocausto, que era de bronze, e a pia de bronze. Então aqui os sacerdotes vinham, e por isso que não faltava brasa no altar. O altar era constantemente queimando para os sacrifícios. Vocês podem imaginar isso? E então cada um levava o seu animal para ser queimado, para que ele fosse perdoado dos seus pecados. Então os sacerdotes colocavam o sangue nas 4 pontas do altar de bronze, queimavam os animais. E bronze, queridos, tanto a pia de bronze quanto o altar, remete a pecado na Bíblia. Bronze remete a pecado. Então eram queimados. Aí o sacerdote entrava, vinha sobre a pia, lavava as mãos na água, que significa purificar com a palavra de Deus, se lavar com a palavra de Deus, lavar-se do pecado. Então ele queimava o animal, sacrificava. O altar do sacrifício quer dizer a cruz, onde Jesus morreu. E aí ele vai entrando, se lava na palavra, entra no lugar santo. O lugar santo, que aqui, ó, é um lugar que entrava, estava coberto pelas tendas, tem as colunas de madeira de acácia. Todas as colunas, queridos, todas essas colunas aqui e as colunas do altar da madeira de acácia não foram enterradas na areia, tá? Não foram enterradas na areia. Elas foram enterradas numa base de prata. Sabe por quê? Porque o deserto é símbolo do mundo. Então Deus não queria nos enterrar no mundo. Ele mandou fazer uma base de prata, que é o símbolo da redenção. Então a madeira de acácia estava posicionada, fortalecida numa rocha inabalável da redenção, do perdão de Cristo. Tudo para que eu e você tivéssemos a redenção. Então no deserto, meus queridos, no deserto o Senhor te sustenta nessa base. Na base da redenção, na base da santificação, e Ele está torcendo para você cada dia mais ser santificado. Ele já fez tudo, nós somos salvos. Mas Ele deseja que cada dia mais nós o conheçamos, cada dia mais nós nos aproximemos dEle em santificação, trocando as nossas vestes. Então Ele vai trabalhando no povo esta santificação, e é o que nós estamos vivendo hoje. Aprendendo mais e mais dele, conhecendo mais e mais dele, lavando as mãos na palavra. Aí ele entra no Santo dos Santos. À esquerda tem a mesa da proposição dos pães, que quer dizer o quê? O mesa da presença. Porque ali estão 12 pães sem fermento, 12 pães cozidos, que representa as 12 tribos, que representa aquele é o pão da vida que desceu do céu. Está ali. Ali dentro tem a luz do candelabro, da menorá, que são as 7 lâmpadas. Então não está escuro. Deus não nos deixa no escuro. Ele nos leva. Então o sacerdote ele pode comer aqueles pães. São os únicos que naquela época podia comer dos pães. Os sacerdotes. Hoje somos nós os sacerdotes, que podemos nos alimentar do pão da vida todos os dias. E todos os dias é necessário colocar azeite para que a lâmpada seja acesa. O azeite é o Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo, buscar sabedoria do Espírito Santo. Agora veja que coisa maravilhosa, em frente, coladinho ao Santo dos Santos, onde estava a arca, né? Tem ali um véu, uma cortina. Então ali tem um incensário, aonde era colocado também as ervas, todas as especiarias foram
detalhadas a Moisés que deveriam ser feitas ali para colocar no incensário para que subisse um perfume suave diante da oração do sacerdote. Então o sacerdote colocava as lâmpadas, colocava o azeite, buscando o Espírito Santo. Em oração, a luz do mundo se apresentava neste lugar. Não há lugar escuro que o Senhor não vai iluminar para você. E Ele quer que a gente também seja essa candeia. Os pães da preposição, os pães da presença estavam ali. E veja que coisa linda. E aí então o sacerdote vai, coloca o incenso e sobe aquele perfume da oração. Que indica o quê? Indica que nós podemos nos relacionar com Deus em oração. E a nossa oração chega como incenso suave. Indica que todas as vigas que você vê no tabernáculo estão de pé para se relacionar com Deus. Mas aqui no deserto há também a parte toda horizontal que devemos nos relacionar entre nós. E aí o sacerdote vai e entra no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano, aonde estava a Arca da Aliança, para que então fosse colocado o sangue sobre o propiciatório. A arca toda era de madeira. Dentro da arca estava o maná, o pote do maná, dizendo que Jesus é o pão da vida. A vara de Arão que floresceu no terceiro dia, deu frutos, para indicar a ressurreição de Cristo. E as tábuas da lei, indicando que o Senhor é a palavra. Então, a Arca da Aliança estava ali, toda de madeira. Porém, a tampa do propiciatório era de ouro. Por que não era de madeira? Porque representa a glória e a essência de Deus, a tampa. Porque a redenção e o sacrifício somente Ele poderia fazer. Porque a arca representa Cristo, amém? A arca representa Jesus Cristo. Então, a lateral e a base é de madeira, representando a humanidade de Cristo. Cristo veio como homem. Porém, o propiciatório, onde era aspergido o sangue do animal que foi queimado, quer dizer que é uma obra que somente Ele poderia fazer por nós, porque Ele não tinha pecado. E ali mostra a pureza do ouro. Somente Cristo poderia receber o sangue do animal e trazer perdão a todos do acampamento. Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano sacrificou por ele, pelo sacerdote, ele pedia perdão, e pedia perdão por todos os pecados do povo. Então veja, o sangue de Jesus, maravilhoso, que somente Ele poderia redimir os nossos pecados. E aí veja a obra que está em João 17. Veja que coisa linda, João 17, a partir do 21. Jesus está orando por você. Olha o que Jesus orou por você. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Esse é o desejo. Eu quero ser uma com vocês. E nós seremos um só corpo com Cristo. E aí ele fala, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, e que eles estejam em nós. Cristo é esse que se fez sacrifício para que a gente pudesse ser reconciliado com Cristo. Aquilo que foi perdido no jardim, Cristo retomou. O nosso relacionamento com Deus, nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos, no trono da graça, orar ao Senhor diretamente a Ele por conta do sacrifício. E recebemos misericórdia, recebemos resposta das nossas orações. Você tem respostas das orações por conta do que Ele fez. E aí ele diz assim, para que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só o que ele diz. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Meu Deus.
Meu Deus, a gente não merece. Meu Deus, a gente não merece essa glória. Mas essa é a graça. É o favor imerecido. Por isso que ele nos revestiu de ouro. Porque ele ia morrer por nós. E na eternidade ele já tinha morrido, vamos dizer assim. Porque na eternidade não tem tempo, amém? É atemporal. E aqui ele está dizendo, olha, eu estou neles e tu estás em mim. E depois ele fala, eu oro por esses que creram e pelos que vão crer, eu e você. Para que estejamos com Deus eternamente. O sacrifício do Senhor foi único. E por isso que na tampa, e os querubins estão guardando o propiciatório, estão guardando a minha redenção e a sua. Estão guardando que eu e você estamos separados para Ele. Eu e você estamos no reino de Deus, mas ainda neste mundo. Amém? Então espero que vocês não se esqueçam de tudo isso. E entendam que maravilhoso foi a construção de que eles precisavam entender que Ele tinha que ser o único Deus da vida deles. E que Deus estava preparando eles para uma terra que mana leite e mel. Eu e você, a Nova Jerusalém. Onde as ruas serão de ouro, porque reflete a glória de Deus. E aqui, queridos, eu termino como algo muito importante. Todos os 5 sentidos da nossa vida, eles foram ministrados pelo ritual sacerdotal, eu e você, sacerdotes hoje. Visão, olfato, paladar. Quando ele está na pia, ele prova da água da palavra de Deus. Ele prova a água limpa, como o batismo. Nós provamos todo o nosso ser, todo o tato no batismo é sentido. A água que limpa e remove toda iniquidade. Quando ele entra no Santo dos Santos, no lugar santo tem o candelabro. Ele experimenta da luz de Cristo. Eu e você experimentamos dessa luz que ninguém vê. Só eu e você vemos essa luz de Cristo. O olfato, aquele cheiro, perfume suave, e o paladar do pão da vida. E tudo isso, e a audição também, porque o sacerdote tinha sinos. Ele tinha sinos na roupa. E tudo era concebido como uma rica experiência multissensorial, alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Porque o Senhor, Ele está em todas as suas áreas. Na sua alma, que representa no Santo dos Santos. O seu físico, onde você é queimado no pátio. Queimado e experimentado o batismo pela pia. E no espírito, quando nós somos reconciliados com o Espírito de Deus. Deus tem uma restauração completa para mim e para você. Porque quando nós morremos, nós vamos ter nosso corpo glorificado. Consegue entender a maravilhosa obra da redenção que Deus tinha para fazer-se conhecido, para que eles pudessem entrar numa terra que mana leite e mel e confiassem nele. E mesmo com todas as promessas, mesmo com todos os feitos, com os grandes milagres de nuvem, de abrir o mar, do fogo, do maná caindo. Quando eles queriam carne, o Senhor mandava codornizes. Quando eles precisavam de água, o Senhor mandava água. E mesmo assim, eles não creram. Só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Só 2 dessa geração. Somente 2. Vocês entendem? Como é difícil ser humano. A Cássia.
cheio de nó, apegados à terra, apegados ao mundo. Mas Deus nos separou, pôs a base de prata. Olha o detalhe de Deus. Eu e você estamos numa base de prata. Nós não estamos ligados a este mundo. Nós somos a casa revestidos de ouro, porque Ele deu a glória dele para nós, para que pudéssemos refletir a glória de Deus nesta terra. E aqui eu te pergunto, hoje nós somos sumos sacerdotes, né? Nós somos profetas. Hoje a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Eu e você temos autoridade. Por isso que nós precisamos ter espírito de intrepidez e não ter medo, e não olhar para trás e avançarmos. Não lançar a mão do arado e avançarmos. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela não voltará vazia, mas ela vai se cumprir para aquilo que ela foi designada. E as portas do inferno não prevalecem contra nós, porque nós somos sacerdotes, nós somos reis com Ele, reinamos com Ele, somos embaixadores em Cristo. Nós temos autoridade em qualquer lugar que formos. Qualquer lugar que você for, você tem imunidade. O que está impedindo de você avançar? O que impede de você avançar? O que impede de você sair do seu conforto e servir ao Senhor? Servir ao Senhor na igreja. Servir ao Senhor em algum lugar. Ser doador, ser voluntário. Por que não ser voluntário aqui na casa? Por que não se importar com a casa? Por que não ligar para os irmãos? Por que não fazer uma oração? Vou ligar para você amanhã, fazer uma oração para você. O que te impede de ser sacerdote, de orar pelos irmãos? O que te impede? O que está te amarrando de você não fluir como sacerdote, como profeta, como rei? Queridos, Cristo já fez todas as coisas. E agora que você sabe que Cristo fez tudo programado, que nós somos o tabernáculo, Cristo vive em nós. Nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Então nós precisamos viver uma vida santa, uma vida para a obra de Deus e não temer. Quando nós olhamos para a igreja antiga, eles não temiam nada. Eles ficavam o tempo todo juntos, comendo juntos, orando juntos. E sabe por que hoje não ficam mais? Porque hoje o inimigo facilita, distrai, dá dinheiro, dá conforto, dá comida. Sabe gente que governa e fala que vai dar comida, picanha? Sabe quando a confiança você fala, uau, eu estou vendo a minha despensa cheia? Para que servir o Senhor? Por que eu vou renunciar a algumas coisas? Eu tenho tudo que eu preciso. Aí de repente Deus joga lá no deserto. Não chegue no deserto. O que te impede? O que nos faz ter medo de conhecer a Deus profundamente? Porque as pessoas têm medo de conhecer a Deus profundamente porque vão entrar em contato com a própria realidade. Vão se ver em espelho e vão falar: o que eu fiz até agora? Que estou revestido somente de acácia, de espinhos, e não de ouro. Queridos, em Hebreus é muito claro, Hebreus 9:27, que na nossa vida nós temos uma só vida. Uma só vida. E depois está nos destinado o juízo. Significa que se hoje o Senhor nos chamar, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo face a face. E vamos dizer: eu quebrei. Ou ele vai dizer:
não te conheço. Ou, entra no gozo do seu Senhor, meu filho, minha filha. O que está fazendo você desperdiçar a sua vida ou ganhar a sua vida para Cristo? O que tem dominado a sua vida? O que domina o seu coração? Vaidade, confiança nos bens, confiança na cesta básica, confiança no hospital Maricovas, confiança na UBS, confiança no centro do postinho. Aonde está a sua confiança? Porque as adversidades podem vir a qualquer momento. Concorda, Cícero? E se a gente não está revestido de ouro, a gente acaba se perdendo. E não alinha no caminho. Queridos, o tabernáculo, a outra foto. O caminho, a verdade e a vida. Você escolhe o quê? Ficar fora? Ficar rodeando? Ou se colocar como tabernáculo, vivendo o caminho, a verdade e a vida? Para o outro. Amém? Fique de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos por esta manhã, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para te adorar. Nós, Senhor, tomamos uma decisão e as decisões são tão importantes, a obediência é tão importante, Senhor. De te seguir nesse caminho, Senhor, de glorificar o teu nome, porque o Senhor já fez todas as coisas. Nós queremos, Senhor, ser, Senhor, verdadeiramente, Senhor, luz para as pessoas, refletir a sua luz. Queremos, Senhor, fazer a tua vontade, o teu chamado, completarmos a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Então, que a gente não lance mão do arado, que a gente verdadeiramente sabe o que é importante, o que não é importante nas nossas vidas, o que tem valor e o que não tem valor. Senhor, a nossa vida sem o Senhor, Pai, não é nada. Nós necessitamos da tua pureza, do teu ouro, Senhor, e de sermos verdadeiramente teus filhos que glorificam o teu nome. Não envergonham o teu nome, Senhor. Então nós queremos te servir, nós queremos ser empáticos, nos colocar no lugar dos outros. Senhor, coloca em nosso coração a chama, Senhor, de sermos doadores. Coloca no nosso coração a chama ardente, Senhor, de te servirmos na igreja, servirmos no trabalho, servirmos nas nossas casas, aonde nós formos, nós queremos te servir, e te servir é servir o próximo, amar o próximo, Senhor, nos colocarmos, Senhor, na brecha de oração, para intercedermos por todos, Senhor. Chama os teus filhos a te servir, chama os teus filhos à obediência. Senhor, vem constranger o coração, vem curar os nossos corações, Senhor, de vergonha, quando nós não estamos verdadeiramente na tua presença e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Senhor, o Senhor precisa estar em primeiro lugar em nossos corações, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor, Pai, foi colocado no madeiro como maldito, Senhor, e era o meu lugar de estar ali. O Senhor sofreu as dores, pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas suas pisaduras nós hoje podemos ter vida e vida em abundância. Pelas tuas pisaduras hoje nós podemos ser mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Ti, porque nós estamos em Ti, o Senhor está em nós e nós somos um com o Pai. E o Senhor escuta as nossas orações, porque hoje nós podemos adentrar no trono da graça e falar diretamente com o Pai através do Senhor, que é o sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O Senhor é tão bom que mesmo quando a gente não ora, o Senhor está intercedendo por nós. Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor, da negligência de não nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor.
Senhor, nos ensina a deixar todas as coisas para que o Senhor seja em primeiro lugar nas nossas vidas. Visita as nossas casas, visita as nossas despensas, visita, Senhor, os nossos familiares. Aonde tiver um enfermo, que o Senhor venha curar. Se tem alguém aqui com dor, que o Senhor venha tirar a dor. Se tem alguém aqui com inflamação, que o Senhor tire a inflamação. Se tem alguém aqui com alguma infecção, que o Senhor venha tirar e curar. Senhor, em nome de Jesus, dor na perna, dor nas costas, dor de cabeça, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece. Visita, Senhor, as nossas casas. Visita, Pai. Salva nossas casas. Se há alguém que ainda está prostrado em nossas casas, está desperdiçando a vida com o Senhor, uma vida de abundância, que o Senhor venha levantar. Levanta, Senhor, este irmão que está lá prostrado. Levanta, Senhor, encoraja, dá força, Senhor. Que não desista, que não entregue a vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que haja cura em nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta-nos com alegria, com ousadia, com espírito de intrepidez. E não tenhamos medo, porque nada pode, Senhor, nos fazer mal, porque nós estamos em Ti. O Teu sangue maravilhoso nos protege, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Mal algum pode vir sobre nós. Por isso, visita tudo que é nosso coração, nosso físico, nossa alma. E nos traz paz e alegria, Senhor. Que essa semana seja extraordinária para cada um aqui. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos. Digam amém. Glória a Deus, boa semana. Deus abençoe.